Então, antes de passar a palavra para a presidente do Departamento Científico de Endocrinologia Pediátrica, eu quero dar as boas-vindas. Eu sou a Kátia Nogueira, presidente da SOPERJ, e desejo boa noite a todos. Obrigada, Patrícia Padilha, por estar aqui com a gente. Cláudia Braga, também muito obrigada. Além de uma excelente profissional, é minha amiga de longos anos, longas batalhas juntas. Amém. E esse comitê de endócrino é cheio de amigos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e quero convidar a todos para os eventos da SOPERJ. Esse mês a gente tem as lives sempre às quintas-feiras, né, na parte da tarde, no Instagram da SOPERJ. Tem um curso de imunização, que, assim, quem tem contato com residente, com interno, com alunos mesmo, e até um médico de consultório, ou aquele médico que não está ali na linha de frente, nos hospitais universitários, que estão vendo isso todo dia, que são as questões das vacinas. É um curso muito interessante, é um curso profundo, é um curso com 4 encontros, e está lá no site da SOPERJ todas as informações, vai começar agora em setembro, tá? Então, esse assunto foi muito feliz, né, de vocês escolheram, que agora a gente está fazendo um marco, né, no tempo dessa pandemia, nesse tempo de isolamento, e a gente está vendo agora essas crianças estão voltando aos ambulatórios e estão voltando com um peso muito acima, né? Então, assim, esse tema é extremamente importante e eu tenho certeza que quem está aqui com a gente essa noite vai aproveitar bastante. Vou passar para a Valéria. Obrigada. Oi, boa noite a todos. Eu sou Valéria Schincariol, sou presidente do Departamento Científico de Endocrinologia da SOPERJ, e em nome do nosso departamento, eu gostaria assim, de agradecer a presença de todos, quem já chegou e quem vai chegar ainda à nossa reunião. Como a Kátia falou, o nosso departamento é um departamento realmente muito amigo, a gente tem vários amigos, cada evento é uma festa, e até nos eventos assim que não são presenciais, a gente consegue se comunicar bem e a gente fica com saudades dos nossos eventos presenciais. E aproveitar para dar parabéns a todos os endocrinologistas, pediátricos ou não, que hoje é o dia é comemorado o dia do endocrinologista, e mandar um beijinho para todos. E hoje, online, esse dia, nós vamos falar desse tema, que é um tema muito importante, que é a obesidade, né, da criança e do adolescente. Como a Kátia já falou, é um tema que, nesse momento, a gente tem observado um aumento nessa época de pandemia. Um quadro que já era uma epidemia mundial, já agora, com a pandemia do Covid, o que aconteceu foi que contribuiu para a piora desse quadro já pré-existente. Então, além disso, nós vamos falar sobre a inflamação ligada à obesidade, inflamação essa que também contribui como fator de risco para a Covid-19, para essa pandemia, e vamos chamar a doutora Cláudia Braga Monteiro para falar sobre obesidade e inflamação. A Cláudia é membro do nosso comitê, né, do nosso departamento de endocrinologia. Ela é doutora em endocrinologia, médica do Núcleo de Estudos de Saúde do Adolescente, que é o NESA, da UERJ. E para completar, a gente vai chamar a professora Patrícia Padilha. Ela é nutricionista e ela é professora adjunta do Instituto de Nutrição Josué de Castro, da UFRJ. Ela é doutora em Ciências Nutricionais pela UFRJ e coordenadora do Programa de Ciência Integrada em Saúde da Criança e do Adolescente do IPPMG da UFRJ. Para a moderação das nossas palestras, a gente vai convidar a professora Isabel Rei Madeira, que também é membro do nosso departamento. Ela é professora associada do Departamento de Pediatria da UERJ, e ela é coordenadora do setor de endocrinologia pediátrica da UERJ. Bom, queria desejar uma boa palestra, uma boa noite para todos, e pedir, como o Diego até já colocou, o Diego é o nosso
o nosso ajudante maior da parte de TI, da Soperj. Queria pedir para as pessoas desligarem as câmeras e microfones durante as palestras, e quando tiverem perguntas, pode enviar pelo chat, que no final das palestras a gente vai discutir, tá bom? Então, vou passar a palavra para a doutora Cláudia Braga. Já vou espelhar aqui, mas antes de espelhar aqui minha aula, eu queria agradecer a Soperj, a Kátia, né, presidente da Soperj, minha amiga de tantos anos e tantas batalhas, né, Kátia? E dizer que, apesar do que a gente tem passado, a Soperj tem se mostrado de uma maneira muito interessante nessa produção acadêmica e apresentação sempre de conferências, e o nosso comitê, nosso departamento está muito feliz com isso. E agradeço a minha presidente do meu departamento e aos meus colegas por terem me dado essa oportunidade. Então, vamos aqui fazer a tecnologia funcionar, né? Então, vamos lá. Perfeito, então, doutor. Gente, pronto? Tá pronto. Bom, então, gente, o objetivo hoje... Tá ouvindo bem? Tudo tranquilo? Estamos ouvindo bem, doutor. Tá bom. Então, vamos lá. Então, o objetivo de hoje a gente vai falar de obesidade e inflamação. Então, é um tema bastante complexo, uma fisiopatologia enorme. Então, a gente não tem tanto tempo, eu vou abordar alguns aspectos importantes e na discussão acho que a gente pode falar mais um pouquinho. Então, eu gosto muito desse slide que mostra exatamente como é que está sendo a nossa evolução, né? Então, a obesidade, considerada nos séculos passados como símbolo de fartura, saúde, beleza, né? Hoje em dia se mostra uma doença crônica multifatorial e é uma epidemia de obesidade, e você vê que socialmente, como que é hoje em dia, né? Hoje em dia se venera uma outro padrão, e, enfim, a sociedade é bastante complicada, né? Então, em relação à obesidade infantil, epidemiologia, os dados de obesidade infantil, eles são alarmantes, são tão alarmantes que a Organização Mundial de Saúde estima que em 2025 o número de crianças obesas no planeta chegue a 75 milhões. A gente falando em pandemia, a gente pode falar que a obesidade é uma pandemia. Então, os dados do IBGE também apontam que cada grupo de 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso no nosso país. E as notificações do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, agora em 2019, revelam 16,33% das crianças entre 5 e 10 anos com sobrepeso, 9,38% com obesidade, e já com obesidade grave, mesmo crianças de 5 a 10 anos, 5,22%. E adolescentes, isso também é assustador, né? 18% sobrepeso, 9,53% obesos e 3,98% com obesidade grave. Isso é o que a gente vê no nosso dia a dia de ambulatório. Cada vez a gente tem mais adolescentes chegando com uma obesidade importante, tanto que não dá nem para fazer um ambulatório só de obesidade. Você tem que distribuir por todos os dias da semana e fazer um ambulatório. A gente tem um ambulatório de obesidade mais grave e distribuir os outros adolescentes, no caso lá do NESA, entre os ambulatórios. Tamanha a incidência de obesidade. Então, o que a gente vê, de uma maneira geral, a obesidade é uma doença crônica que tem predisponentes genéticos, uma forte influência ambiental e, resumidamente, de forma simples, um balanço energético positivo que leva a um ganho de peso, que leva a morbidade na infância e adolescência e doenças crônicas no adulto. A gente vê nesse desenhozinho aqui exatamente essa característica familiar. Então, existe evidência, né, de que se tem pais, ambos os pais são obesos, tem uma possibilidade, uma probabilidade de 75% da criança ser obesa. Então, dentro das causas, fatores ambientais, fatores genéticos, a gente vê famílias, né? O que seria? Existe fator genético, mas o mapa gênico da obesidade tem muito, mais de 400. Debater e alterar. Leonir, você perde a oportunidade de ficar... Pronto. Então, na verdade, pode-se dizer que existem vários
uma doença poligênica, não existe um gene específico, uma doença poligênica, e existe também fatores epigenéticos, ou seja, algumas alterações, algumas circunstâncias ambientais, como alimentação, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, eles podem ativar ou silenciar genes que estão envolvidos na patogênese da obesidade. Então, resumindo, as causas da obesidade, de uma maneira geral, são poligênicas, complexas, num ambiente obesogênico, multifatorial. E aí, qual a morbidade? O que a obesidade pode causar? Risco aumentado de hipertensão arterial, dislipidemia, síndrome metabólica, que é o conjunto de fatores de risco. Então, doença respiratória, hipoxemia, apneia do sono, resistência insulínica, alterações no metabolismo da glicose, levando até diabetes tipo 2, problemas ortopédicos de origem mecânica, litíase biliar, esteatohepatite, doença hepática não alcoólica, né? As reprodutivas, síndrome de ovários policísticos, sangramento uterino disfuncional, carcinoma de endométrio a longo prazo, desordens psicossociais, risco de transtorno alimentar, principalmente em meninas, e agora, como se não bastasse tudo isso, risco de evolução desfavorável, infecções por Covid-19, que a gente tem visto até jovens com uma evolução grave pela infecção pelo Covid. Então, por isso tudo é um grande problema de saúde pública. Eu coloquei aqui a avaliação psicológica, porque é importante nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, e depois vai ser falado, né, sobre essas questões da Covid, do confinamento, no comportamento de crianças e adolescentes. Então, essas alterações, mesmo isso que a gente não falando antes de pandemia, adolescente com obesidade grave já tem um percentual grande de sintomas depressivos graves, altos níveis de ansiedade, as meninas obesas se mostrou que tem um risco maior de suicídio, maior tendência a comportamento de risco, a isolamento, qualidade de vida, com uma diminuição da qualidade de vida, marginalização social, e 20% a 40% dos obesos adultos e adolescentes sofrem de transtorno de compulsão alimentar anterior, associado a sintomas depressivos e de ansiedade, baixa autoestima. Enfim, então, isso é muito importante nesse momento. O que a gente também vai ver nesse momento difícil de confinamento? A exacerbação desses sintomas que já existiam anteriormente, né? Essa fase tão difícil. Então, se sabe das evidências, né? Inatividade física, existe uma relação, uma evidência forte de horas assistindo televisão em relação à obesidade, o aleitamento materno é um fator de proteção, e a gente sabe que o ganho de peso muito precoce, antes de 5 anos de idade, isso é um preditor de risco de obesidade. Então, o que a gente sabe é que a intervenção precoce com modificação do comportamento alimentar pode prevenir a obesidade na adolescência e na idade adulta. Mas aí vamos aqui ao nosso objetivo principal, é falar por que a obesidade é chamada uma doença inflamatória, né? E que tem tanto risco... Salário 2.600. Gente, alguém está com o microfone aberto? Já mutei ele já, doutora. Pode continuar. Tá bom. Então, obesidade. A gente não vou conseguir aqui nesse pouco tempo que a gente quer... depois ter bastante tempo para a gente discutir, explorar de uma forma muito complexa toda essa fisiopatologia. Mas a gente, pelo menos, sabe existe um novo conceito na função biológica do tecido adiposo, que ele deixou de ser considerado só um estocador de energia, protetor mecânico ou regulador da temperatura corporal, e hoje em dia se sabe o papel fundamental desse tecido adiposo como um órgão endócrino. Principalmente, você tem o tecido adiposo de sustentação, subcutâneo, e principalmente o tecido adiposo visceral, que é aquele intraperitoneal, que pode ser considerado um órgão endócrino que secreta ou expressa uma série de substâncias bioativas, são chamadas as adipocinas ou adipocitocinas, que têm uma ação local, uma ação sistêmica, que são envolvidas em vários processos metabólicos, imunes e neuroendócrinos. Porque o tecido adiposo, ele é constituído de adipócitos, mas também tem células do sistema imune, conjuntivo, nervoso e vascular.
Então, à medida que a massa de tecido adiposo visceral se expande, com obesidade, sedentarismo, né, por uma alimentação irregular, qualidade da alimentação também rica em carboidrato, em gordura, com alimentos com alta densidade. Então, à medida que esse tecido adiposo é expandido, a secreção dessas substâncias é aumentada e que diminui a sensibilidade à insulina e contribui para uma disfunção endotelial que leva a doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, enfim, todas essas comorbidades que estão relacionadas à obesidade. Então, esse tecido adiposo visceral, intraperitoneal, ele é a principal reserva de calorias do organismo, mas essas adipocinas, que são, existem mais de 50 já descritas. Então, mas assim, aquelas que a gente mais importantes que a gente poderia, a adiponectina, que é a única que podemos dizer que é a boa, né? A adiponectina. As outras, inibidor do ativador do plasminogênio, interleucina 6, TNF-alfa, que são inflamatórias, citocinas inflamatórias, o angiotensinogênio, catepsina D, G, a leptina, enfim, várias citocinas inflamatórias. E uma outra questão também na fisiopatologia dessa doença inflamatória, que eu vou falar rapidamente, mas que também é bastante interessante e que hoje em dia está saindo muito trabalho, é sobre a microbiota intestinal, que também estaria envolvida na gênese dessa questão inflamatória na obesidade, né? Então, na verdade, existe uma disbiose, quer dizer, um desequilíbrio nessa flora intestinal que poderia induzir uma inflamação crônica. Existem as bactérias, firmicutes, bacteroides, enfim, firmicutes prevalecendo nos obesos. Então, essa disbiose, essa alteração nessa microbiota intestinal favoreceria um supercrescimento bacteriano, toxinas, aumentaria a permeabilidade intestinal, levando a alterações imunológicas e hormonais. Então, a gente também não sabe muito bem, isso é motivo de muito estudo atualmente, recentemente, até com vários trabalhos focados no tratamento da obesidade. Espera aí, pronto. Então, em relação a essas adipocinas, elas funcionam de uma maneira geral, mas elas podem ser agrupadas em categorias funcionais, né? Então, tem aquelas que regulam, como a leptina, o apetite, o balanço energético, e, aliás, tudo começou com a leptina, lá na década de 1990, né, a leptina, as funções da leptina, em relação àquelas que estão relacionadas à homeostase vascular, angiogênese e pressão sanguínea, que é o PAI-1, o fator tecidual, o angiotensinogênio, aquelas que têm relação com a imunidade, inflamação e resposta de fase aguda, TNF-alfa, interleucina 6, proteínas de sistema complemento, essa questão aqui, esse MCP1 também, que é muito interessante, que é a proteína que faz uma quimiotaxia de monócitos e macrófagos, que são muito relacionados à inflamação. E a sensibilidade insulínica e metabolismo glicídico, que é a adiponectina. A adiponectina, ela é, na verdade, uma das poucas citocinas que ela seria a única, né, com efeito anti-inflamatório, antidiabetogênico, antiaterogênico. Ela diminui a expressão do TNF-alfa, a quimiotaxia dos macrófagos, inibe a adesão dos macrófagos, aumenta o óxido nítrico, enfim. E existe uma relação entre IMC, inversa entre IMC e adiponectina. Então, quanto mais obeso, quanto o IMC mais alto, menor a adiponectina. E ela pode ser considerada também um fator de risco independente para desenvolvimento de diabetes. E, hoje em dia, mais a nível acadêmico de trabalho, mas é possível você fazer dosagem de adiponectina, então seria mais um marcador de inflamação. Então, assim, de uma forma mais simples, resumido, o que aconteceria? Um peso normal, quando você tem uma obesidade com aumento dessas células, né, a obesidade com aumento dos adipócitos, hipertrofia dos adipócitos, você tem todo um aumento da produção, a liberação dessas citocinas inflamatórias, você tem também, poderia acontecer também a diferenciação desses pré-adipócitos em macrófagos e também aumentar a quimiotaxia, expressão também de outros genes inflamatórios, e você teria um processo de inflamação crônica, que na verdade é o que acontece na obesidade. Elevação desses marcadores inflamatórios
TNF-alfa, principalmente, interleucina 6, PCR, leptina, e a diminuição da adiponectina, que é a citocina, que seria a única que seria com esse efeito contrário, anti-inflamatório, né? E esse processo todo de inflamação crônica que resultam na resistência das comorbidades que acompanham a obesidade, resistência insulínica, diabetes tipo 2, hiperlipidemia, dislipidemia, hipertensão arterial e aterogênese. Então, essa questão bastante complexa, o tecido adiposo visceral versus síndrome metabólica. Síndrome metabólica é o conjunto de fatores de risco, então que você teria obesidade, dislipidemia, principalmente com aumento de triglicerídeos, diminuição de HDL, hipertensão arterial, uma alteração glicídica com intolerância à glicose ou diabetes tipo 2. Então, na verdade, é uma fisiopatologia bastante complexa que você tem lipólise, aumento de triglicerídeo, você tem aumento de triglicerídeo para o fígado, e você tem diminuição da oxidação da glicose, diminuição da ação da insulina, resistência insulínica, e no final, tudo isso você combina com uma apoptose, com uma alteração também de célula beta, que acaba que é um diabetes por resistência insulínica, acaba virando um diabetes com insulino dependente, no sentido de você ter uma diminuição da produção de insulina, é uma evolução que acontece. Então, por tudo isso, por todo esse estado inflamatório crônico, existe uma relação de obesidade e diabetes. Então, isso botei aqui de lá, já em 1997, ou bem antes, já se mostrou que cada aumento de unidade do índice de massa corporal aumenta o risco para diabetes tipo 2 em 2,1%. E a gente vê, hoje em dia, diabetes tipo 2 é uma doença de adulto, já foi, né? Então, já há muitos anos que a gente vê, e a gente vê isso no nosso dia a dia de ambulatório, vários adolescentes, aquela história natural, né? Criança obesa, quando chega na adolescência, que já é uma fase de uma resistência insulínica natural por hormônio de aumento pelo crescimento, hormônio de crescimento, então já é uma fase que tem uma certa resistência insulínica fisiológica, então isso já deflagra e que a gente já vê cada vez mais cedo, mais precoce, o aparecimento de diabetes tipo 2 em adolescentes e até em crianças de 9, 10 anos, a gente já pode ver essa evolução do diabetes tipo 2. E é um diabetes difícil de tratar, porque além dele ter outras comorbidades associadas, você já pode ter hipertensão, dislipidemia, vai evoluir exatamente por essa questão inflamatória, esse aumento, essas citocinas, pode ter apoptose de célula beta, que eu já vi em vários pacientes, no final, depois de alguns anos, a necessidade de você iniciar a insulina para controlar esse diabetes. Então, a história natural do diabetes tipo 2, que começa com obesidade, tem um caráter, se tiver, então, uma história familiar importante de diabetes, isso cada vez que a gente vê mais, quem tem história familiar de diabetes, cada vez a gente vê esse diabetes tipo 2 mais cedo, né? Então, começa com uma resistência insulínica, uma tolerância normal à glicose, que evolui por uma alteração da primeira fase de secreção de insulina, intolerância à glicose, aumenta a glicemia de jejum, diabetes e diabetes com insulinopenia, com necessidade de insulina. E também, da mesma forma, essa obesidade e esse quadro inflamatório, existe uma relação direta também com a doença cardiovascular. Então, obesidade, diabetes e doença cardiovascular, existe um risco aumentado de 2 a 4 vezes em diabetes tipo 2 e 80% da mortalidade do diabetes são por doença cardiovascular e são responsáveis por 75% das hospitalizações por complicações do diabetes. E aqui, de uma maneira geral, que a gente chama de síndrome metabólica em crianças e adolescentes, que é esse conjunto de fatores de risco que vão culminar, geralmente, numa doença vascular, uma doença arterial, coronariana ou vascular, e por esse conjunto de fatores de risco aí. E aqui, só para exemplificar, uma paciente nossa, que há muitos anos a gente atendia lá no NESA, que é uma menina de 14 anos, com aumento progressivo de peso a partir dos 4 anos de idade, escolaridade 4ª série, sofria bullying na escola, não queria ir à escola, teve atraso escolar,
diabética tipo 2, desde os 12 anos, usando medicação oral, metformina, mas não foi suficiente depois de começar a insulinizar. Uma história familiar importante, mãe diabética, hipertensa, com dislipidemia, pai hipertenso. Então, era uma menina com índice de massa corporal maior que 50, hipertensa. Então, isso não é isso é o nosso dia a dia que a gente tem visto cada vez com mais frequência, né? Essa menina acabou sendo submetida a uma gastroplastia e depois ela enfim, acabou perdendo o segmento de lá porque ela tinha um convênio, um plano de saúde, e eu sei que ela fez, mas acabou sendo necessário porque realmente a evolução estava muito ruim. E aqui eu quero mostrar rapidamente aqui para vocês um dos trabalhos, né, doutora Isabel Madeira, do grupo que foi a pioneira, né, no início desse trabalho de obesidade na infância, que chama Projeto Apoio. Então, ela iniciou, vários trabalhos saíram estudando o impacto da obesidade, segundo os trabalhos, o impacto da obesidade na síndrome metabólica, nos componentes da síndrome metabólica, e nas adipocinas em crianças pré-púberes. Então, o grupo, né, Isabel, Cecília, nutricionista, Fernandinha, Marcos, Maria Alice Bordalo, enfim, é o grupo que estuda bastante a obesidade, é uma linha de pesquisa. Então, já em 2009, já mostrava nesse trabalho, mostrando exatamente que mesmo em crianças pré-púberes, obesas, existia o impacto desses fatores, desses componentes da síndrome metabólica, dessas adipocinas, ainda em crianças pré-púberes, e o aumento do risco, né, cardiovascular na vida adulta. E também uma continuidade, o trabalho da doutora Fernanda Gazola, nossa amiga Fernandinha, no mesmo grupo, ela também estudou os fatores de risco cardiovascular, ela estudou a associação entre os fatores de risco cardiovascular e a espessura da íntima média carotídea, avaliada por ultrassom, que é o método não invasivo, né, em crianças pré-puberais também, brasileiras, lá acompanhadas no ambulatório. Também foi um trabalho muito interessante, que mostrou que já existe alterações mesmo na infância. Então, a influência do excesso de peso e também da pressão arterial sistólica reforçam essa importância de uma intervenção precoce, que você já pode ter alteração na espessura dessa íntima carotídea. Isso mostra que a evolução para uma vida adulta, a importância de você fazer a prevenção. E aí, vários trabalhos mostrando, você vê, esse aqui eu botei de propósito trabalhos mais antigos para mostrar que isso já era levantando a situação epidêmica que se mostrava. Diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes, a próxima epidemia já é uma epidemia, então isso, e a gente não vê cada dia, né, uma dificuldade enorme de acompanhar e de conter essa epidemia da obesidade por essa questão social, alimentar, bastante complicado. Então, a gente tem visto no nosso dia a dia essas crianças com uma evolução, cada dia chegando com uma obesidade mais extrema. E aqui, agora, que eu coloquei um pouquinho também para a gente estar nesse momento tão difícil da humanidade, né? Então, a forma grave da COVID, ela se caracteriza por uma tempestade de citocinas, que é um perfil hiperinflamatório grave e potencialmente fatal, com insuficiência, valência múltipla de órgãos e sepse. Então, os pacientes obesos, eles se destacam entre a população jovem que evolui para a forma grave da COVID. É o que tem se mostrado em vários trabalhos. Então, você tem uma evolução desfavorável, tem um endotélio mais inflamado, hiporreativo, e com esse estímulo, da infecção pelo COVID, apresenta uma resposta excessiva responsável por esse quadro de hiperinflamação com tempestade de citocinas. Então, o que acontece? Você já pega um paciente, mesmo jovem, que já todo inflamado, inflamação crônica, com várias citocinas inflamatórias, e junto disso, uma infecção que deflagra também uma tempestade chamada tempestade de citocinas. Então, fica uma situação muito grave, e esses pacientes
cada vez mais jovens podem ter uma evolução muito desfavorável. Aqui alguns trabalhos têm saído, aliás, nunca saiu tanto trabalho em tão pouco tempo, né? É um trabalho do New England, não daria nem para colocar, eu só selecionei alguns que eu achei interessantes, e que são as disparidades na nutrição e na obesidade em relação às condições, aos determinantes sociais, socioeconômicos de uma população. Então, que ele coloca aqui que existem, esse é um trabalho americano, latinos, população latina, negra, os nativos americanos não brancos, os determinantes sociais têm se mostrado também que eles têm tido um desfecho muito pior em relação a hospitalizações, 5 vezes mais em mortalidade. Até porque o acesso, o confinamento e o acesso a alimentos mais saudáveis, na verdade, isso é mais, tem todo um custo, né, socioeconômico. Então, a obesidade e as doenças crônicas, com hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, elas podem evoluir para um desfecho muito desfavorável no COVID. E aqui uma outra coisa meio assustadora até, que é a COVID em pessoas com diabetes, né? Entendendo as razões, é um trabalho muito interessante também, quem quiser, foi publicado online, tem aqui a referência, mas se quiser eu posso mandar. É muito interessante as razões do desfecho ruim. Então, além de toda essa questão que eu falei, da tempestade de citocinas, o vírus também ele tem um tropismo pela célula beta. Então, o que tem se mostrado atualmente é piora nos pacientes diabéticos, principalmente os obesos, com aquele quadro de hiperinflamação crônica, na admissão já diabético, hiperglicemia, um desfecho muito desfavorável e com uma incidência muito grande de cetoacidose diabética e aparecimento de diabetes, e não, né, de recém-diagnóstico, até diabetes tipo 1. Isso é até um trabalho multicêntrico que está sendo realizado em alguns lugares, porque está se observando o surgimento de diabéticos, até diabetes tipo 1, por conta desse, ou não, mas concomitante à infecção pelo SARS-CoV, né, 2. Então concluindo, a obesidade, assim como a Covid-19, também a gente pode considerar que é uma doença pandêmica. E como eu falei, é um estado já inflamatório, ela acarreta uma série de alterações metabólicas e que amplifica a resposta inflamatória no caso dessa infecção. E aí, levantando um pouquinho aqui para a minha colega próxima, né? O isolamento social, que é necessário, fundamental para reduzir a transmissão desse vírus, pode causar sentimento de medo, ansiedade, exacerbando todo aquele perfil psicológico que eu coloquei lá no começo, com uma consequente alteração dos hábitos alimentares e, às vezes, também com o consumo de alimentos calóricos, né, aquele alimento conforto, que, aliados à redução da atividade física, né, não pode sair de casa, causam esse aumento de peso. Então, a gente também fez um trabalho que vai ser publicado em breve sobre um questionário com os adolescentes, falando do comportamento alimentar e de também emocional. Vai ser bem interessante também da gente apresentar o trabalho com a nossa realidade, nossos adolescentes do Rio de Janeiro. Então, as medidas de prevenção e atenção à saúde mental das crianças e adolescentes nunca se fez tão fundamental como nesse momento. Então, gente, muito obrigada. Vou passar agora para a nossa colega e no final a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho. Pronto? Só gostaria de... A minha tela sumiu? Sumiu. Sumiu. Só gostaria assim, de parabenizar a Cláudia. A aula foi maravilhosa, esclarecedora. Acho que todo mundo gostou muito. Assim, conseguiu, em pouco tempo, compilar os principais temas ligados ao que a gente tem para falar hoje, a obesidade. E aí gostaria de passar a palavra para
para a nossa querida Patrícia Padilha, para a nossa professora Patrícia Padilha, meu Deus, desculpa, nutricionista, e ela vai falar agora com vocês. Boa aula, Patrícia. Boa noite a todos, né? Inicialmente, vocês já estão vendo a minha apresentação? Sim, mas só deixar em tela grande, doutora. Tá, vou colocar aqui, peraí. Tá aparecendo? Não, ainda não. E eu já compartilhei aqui já. Peraí, só um minuto, então. E agora? Ainda não. Fez daquela forma que eu falei para a senhora, doutora? Fiz. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto, por favor. E agora? E vai aparecer aqui. Só aumenta a tela, por favor. Foi? Agora foi. Perfeito, doutora. Então. Pode prosseguir. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite, dizer para mim que é uma honra estar aqui hoje, né, dividindo essa mesa com a doutora Cláudia, com a doutora Valéria, a doutora Isabel e tantos outros endocrinologistas tão queridos que eu vi aqui, né, o público também participante. Eu queria, assim, dizer que para mim é uma alegria grande, em especial porque eu trabalho muito junto aos endocrinologistas e, assim, acho que a importância do nosso trabalho conjunto, né, e como isso faz realmente a diferença para a nossa vivência, né? Então, eu queria agradecer muito e desejar, assim, os parabéns já de antemão pela contribuição da profissão de vocês também, né? Então, hoje me coube aqui a tarefa de falar um pouquinho sobre comportamento alimentar, né, sobre os hábitos alimentares, na verdade, em relação à pandemia, que é esse momento histórico e que nenhum de nós aqui imaginaria que a gente pudesse estar vivendo, né, em 2020. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente pensar questões ligadas à saúde, a partir de agora, desse ano, a gente vai muito provavelmente dividir antes e depois da pandemia, né? Sem dúvida, esse é um marco para a gente em termos de ciência, em termos de questões ligadas ao ambiente. E eu acho que a doutora Cláudia já embasou assim, perfeitamente essa relação da obesidade com Covid, das complicações, né? Então, a minha parte que envolve essa relação, ela vai ser traduzida realmente no papel da alimentação, né? E como a gente vai estar aqui falando de pediatria, eu tentei dividir por grupos etários que pertencem ao contexto da pediatria, né? Assim, pensando ainda no contexto intrauterino, pensando um pouquinho nas crianças com uma idade, na idade da infância propriamente, né? Nas fases, até a fase de escolar, e, consequentemente, a adolescência, que é um período também muito, muito importante e que vai estar muito relacionado ao adulto jovem, né, ao adulto, a vida como um todo. Então, eu preparei uma agenda de tópicos assim, para a gente tentar abordar aqui de uma forma breve, mas para a gente discutir depois, né, alguns tópicos ligados à alimentação. Então, eu queria trazer um pouquinho dessa relação DOHAD e os 1.100 dias, né, como um momento também para a gente pensar sobre isso, nesse momento da pandemia. A alimentação infantil, de um modo geral, né, qual é o contexto, o cenário que a gente tem, assim, quais os aspectos importantes hoje no Brasil e no mundo, e o foco Covid e alimentação infantil. E quais as reflexões que a gente pode tirar da nossa prática clínica, né? Então, inicialmente, eu gostaria de começar abordando um pouco dos aspectos nutricionais que podem estar envolvidos ainda no aspecto da assistência à gestante, né? Quando a gente pensa que o conceito DOHAD, ele envolve origem desenvolvimentista da saúde e da doença. E muito em relação ao DOHAD tem sido falado quando a gente relaciona nutrição intrauterina. Então, certamente as mulheres que estão gestando nesse período da pandemia, né, vão ter influências de inúmeros fatores ambientais também, sem contar os fatores que vão influenciar
nesse processo como um todo, mas sem dúvida nenhuma a nutrição é um aspecto determinante do bom, né, desenvolvimento fetal e, consequentemente, da qualidade de saúde de um indivíduo, né, começando ainda na vida intrauterina, entendendo a exposição nutricional como um fator importante a curto, médio e longo prazo. E aí a gente pensa em diversas influências que o ambiente vai influenciar o ambiente fetal, como fatores ligados à saúde materna. Hoje a gente tem esse entendimento, né, da mãe e do pai, questões ligadas ao peso ao nascimento, né? Então hoje é muito importante a gente ter um peso ao nascer adequado, tanto o baixo peso quanto a macrosomia representam possibilidades, né, de possíveis impactos e alterações metabólicas que vão decorrer também, mais uma vez, a curto, médio e longo prazo. E como a doutora Cláudia já comentou, o papel da microbiota intestinal. Hoje a gente entende a microbiota de uma forma tão específica e influenciando aí essa relação com a saúde de um indivíduo, né? Então, desde o momento do desenvolvimento inicial. Então, a microbiota intestinal é hoje um fator que está muito ligado, por exemplo, à gênese da obesidade, né? Aspectos ligados à obesidade. E quando a gente fala de exposição nutricional, quando a gente fala de nutrição materno-infantil, né? Hoje também uma hipótese que tem sido muito destacada é a hiperestimulação proteica, né? Levando aí ao estímulo de aminoácidos que vão levar, né, insulinogênicos, na verdade, levando o aumento de GF1, proporcionando ganho de peso e aumentando a adipogenicidade, né? E com certeza esses fatores são fundamentais para o desenvolvimento da obesidade a médio e longo prazo e, muito possivelmente, o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E antes de poder falar aspectos ligados à nutrição, eu queria destacar muito esse trabalho, um trabalho que me chamou muita atenção, né, do professor Contilesco, e que ele fala para a gente quanto maior, isso foi um trabalho com adultos, na verdade, mas eu achei interessante trazê-lo, porque isso também vai se reportar e também vai refletir na infância. Quanto maior o IMC de um indivíduo, menos tempo livre de doença ele tem, né? Então, esses aspectos fazem com que a gente tenha realmente a preocupação com o ambiente, com o intrauterino, com as fases que envolvem a infância cada vez mais precoce, né? Muito comum a gente receber, assim, hoje a gente recebe muito adolescente com diagnóstico de diabetes tipo 2, muito mais do que talvez há 10 anos passados. Temos também muitas crianças hoje caracterizadas como grandes obesos, né? Então, o que aconteceu de diferente? O que essas doenças que, teoricamente, eram mais de uma idade mais avançada, elas estão se manifestando mais precocemente, né? Muito tem se falado sobre o ambiente, e a nutrição, a alimentação é um ambiente que faz parte do ambiente que essas crianças estão envolvidas. Então, uma pergunta que eu gostaria de colocar para a gente, será que tem como a gente reverter isso? O efeito, ele é individualizado, né? Claro, existem outros fatores envolvidos na gênese da obesidade, não só os fatores ambientais, mas ele pode ser transgeracional, uma vez que a gente entende que pelo menos nós somos produtos de duas gerações anteriores à nossa, né? E pensar que a trajetória pode ser modificada diante de intervenções oportunas. Então, quando a gente vai pensar em comportamento alimentar, que é algo que está muito em voga, tem se falado muito, né? Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais até de hábitos alimentares do que de comportamento, mas o que vinha a ser o comportamento alimentar, né? Que está tão assim, envolvido dentre esses fatores que estão relacionados ao desenvolvimento da obesidade infantil, obesidade como um todo, né? Aqui infantil porque é o nosso nicho de atuação.
Quando a gente pensa na definição de comportamento, nada mais é do que interações entre fatores fisiológicos, psicológicos, genéticos, condições ambientais que o indivíduo está exposto. Então, a gente vê, né, que não é tão fácil a gente lidar com as questões que envolvem o comportamento alimentar. As fases do ciclo da vida, elas vão influenciar muito, por exemplo, desde a fase da introdução da alimentação complementar, da gestação, como eu falei, né, a fase intrauterina, a fase de introdução da alimentação, a fase do aleitamento, né, todas essas fases, desde as fases mais precoces, elas vão ter uma importância, né? O lactente é o momento que tudo inicia, o pré-escolar é quando ele começa a manifestar as suas preferências, estabelecer algumas preferências, de modo geral, e o escolar é aquele momento que ele literalmente coloca o pé fora de casa, né? E começa a perceber outros sabores do mundo, e o que muitas vezes o colega tem acesso, né? O que o colega apresenta a ele. Então, pré-escolar é aquela fase clássica da criança que muitas delas vão responder para a gente ECA, né? Vão rejeitar alguns alimentos, e aí a importância do ambiente, né? Do estímulo a um comportamento alimentar saudável, né? Para combater e trabalhar isso. Pensar que tudo isso a gente trabalha na infância para que tenhamos adultos com hábitos formados, né? E que com base em hábitos mais saudáveis que a gente vai ter melhores qualidades de saúde e hoje menos doenças crônicas não transmissíveis, né? Não modificáveis, que são as doenças mais prevalentes no nosso país e no mundo, né? Como exemplo, as doenças cardiovasculares. Chamaria aqui atenção desse esquema de alimentação até o 2º ano de vida, ou mais, né, que é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu particularmente gosto muito dessa linha do tempo, porque ela diz para a gente, de um modo geral, traduz visualmente as etapas adequadas em relação à alimentação infantil. Então, sem dúvida nenhuma, o aleitamento materno é uma etapa fundamental, né? Os 6 primeiros meses, quando diante da possibilidade do aleitamento materno exclusivo, sem dúvida alguma, é a melhor opção, é um alimento único que vai nos ajudar, muitas vezes, a combater essa história, né, ligada a obesidade, né? Isso é essa primeira estratégia saudável e que a gente vai estimular. Com relação entre o 6º e o 1º ano de vida, a gente também tem aí a introdução da alimentação complementar, né? O início da formação de hábitos da criança, hábitos saudáveis, mantendo o aleitamento hoje, né? Uma recomendação 2 anos ou mais, mas a alimentação a alimentação complementar baseada muito na alimentação da família, no contexto de ser uma alimentação participativa, né, onde os pais tenham aí uma participação ativa também junto à criança. Então, sem dúvida alguma, quando a gente fala, né, de obesidade, a gente vai falar das primeiras experiências, né, quando a gente fala de nutrição ligada a tudo isso, e nesse aspecto, né, da sequência das fases do ciclo da vida, a gente vai sempre pensar, ainda mais nessa fase agora, e a gente vai ver lá na frente por quê, que as primeiras experiências nutricionais, elas são fundamentais para a gente trabalhar a prevenção de doenças crônicas, né, como eu já falei, ao longo da vida. Pensando em primeira estratégia, né, na fase de lactente, o aleitamento materno, por apresentar compostos bioativos, ter um teor proteico mais adequado, uma composição lipídica mais adequada, né, que vai modular melhor, né, esse indivíduo, né, eu diria assim, de um modo geral. E todas essas evidências, elas são baseadas, né, em respaldo científico e têm plausibilidade biológica. E um ponto que eu gostaria de citar, esse é um material também que eu gosto bastante e que, sem dúvida nenhuma, se ele fosse reescrito hoje, a pandemia Covid-19, ela entraria aqui para compor a lista dos marcos que influenciaram a alimentação infantil após a Revolução Industrial, né? Então, tem inúmeros marcos, desde o momento da criação do leite condensado, da substituição, né, do aleitamento materno por fórmulas infantis, do momento que a preocupação com o aleitamento materno ela foi resgatada, né, e outros fatos inúmeros que influenciaram a alimentação infantil, mostrando para a gente como o ambiente, como esse ambiente ele pode influenciar, e sem dúvida nenhuma, né, a gente daqui para frente vai ter que incluir aí a pandemia do Covid-19 como um ponto fundamental
né? E hoje a gente, a doutora Valéria citou, né, doutora Cláudia, perdão, no início citou essa relação, né? Quantas crianças têm aumentado? A gente tem visto aumentado o grau de obesidade, ou aumentado, muitas vezes eram eutróficas, tinham um peso normal para sua estatura, né? E com o decorrer do tempo, diante desses 6 meses que a gente tem aí a exposição ao isolamento social, né, necessário, claro, né, como primeira medida, e um nível de crianças assim mais sedentárias, mais expostas a práticas alimentares que a gente vai conversar já já, inadequadas e um grau de ansiedade muito grande, né? Então, a saúde mental das crianças também é um ponto que tem uma relação muito direta com o consumo alimentar, né? E aí, essas atitudes, por exemplo, que envolvem as boas práticas para os 1.100, né? Eu falo 1.100 dias, que é o momento do planejamento para a gravidez até o 2º ano de vida da criança. Para a prevenção da obesidade, ela se encaixa muito nas fases adiante também, né? Então, se eu penso que um bom comportamento dos pais é um ponto importante, né? A relação alimentar que a criança tem com a alimentação da família, né? A preocupação que nós profissionais devemos ter em sistematizar a avaliação nutricional na infância, a importância, já falamos aqui, sobre do aleitamento materno exclusivo por volta dos 6 meses, a alimentação complementar saudável e oportuna, gradual. Pensar que o gosto de frutas e vegetais ele começa desde cedo. Respeitar o apetite da criança, muitas vezes a recusa é importante. Limitar o excesso proteico, não estou falando para limitar proteína, estou falando para limitar o excesso, né? Sobretudo diante de excesso de produtos industrializados. Promover a ingestão de gordura de qualidade, e pensar que essa relação saudável da família, os pais são inspiração para hábitos alimentares saudáveis dos filhos também. E um ponto que a gente não pode deixar de esquecer sobretudo nesse momento, que é promoção da prática alimentar saudável e promoção da atividade física e da qualidade do sono, né? Então, são aspectos muito importantes e que a gente tem visto também relatos de crianças que têm dormido mal e, muito claramente, né, diante de todos os motivos, a gente tem visto que tem também tido uma exposição maior à inatividade física, ao sedentarismo. Quando a gente pensa em consumo alimentar, né, então, o que seria um consumo alimentar ligado a um maior risco cardiovascular, por exemplo, diminuição do consumo de fibras, aumento de gorduras saturadas, aumento dos industrializados, que são tão temidos ultraprocessados. Tudo isso são fatores de exposição e que compõem, muitas vezes, muito precocemente a alimentação infantil. Quando a gente vê esse gráfico aqui, eu vejo que quando a gente pensa, né, no alimento ultraprocessado, biscoitos e bolachas, por exemplo, em todas as regiões do Brasil, mais de 50% das crianças menores de 2 anos já experimentaram e usam regularmente esse tipo de alimento na sua rotina, né? E quando isso vai para refrigerantes, sucos artificiais, em todas as regiões do Brasil também, a frequência de consumo e exposição para essas crianças também é bastante elevada, né? Então, assim, a gente refletir, e em regiões, né, como Sudeste, Sul, muitas vezes com um poder, né, social um pouco maior, né? Então, isso não tem mostrando para a gente que a qualidade da alimentação ela não necessariamente vai estar ligada aí, à condição social e muitas vezes da informação, né, e da maneira de lidar. Então, recentemente, no início da pandemia, quando tudo isso começou, eu estava fora do país, numa experiência na Espanha, e foi um dos países mais atingidos, né, pela pandemia, e surgiu um convite para que a gente pudesse participar aí de um consórcio internacional envolvendo Espanha, Itália, Colômbia, Chile e Brasil, né? Então, a gente tinha países da Europa e países da América Latina, e cada um com um cenário, à época, bem diferente, né? Então, nós
fizemos esse consórcio, fizemos um trabalho que estudou o adolescente, né? E a gente tinha, então, em torno de 800 adolescentes entrevistados. Infelizmente, não tivemos, né, dados antropométricos por limitação mesmo do processo de coleta de dados. Então, de um modo geral, a maioria era menina, porque a maioria das meninas que preenchiam um formulário, né? A idade dos adolescentes, na maior parte, em torno dos 30%, estava entre 15 e 16 anos, e a distribuição entre os países foi, né, com exceção do Chile, que a gente teve um número maior de participantes, mas foi bem homogênea, né? Lembrando que o hábito de ver televisão dos adolescentes era bem elevado, né? Ou seja, eles assistiam TV com frequência, né? E o que isso reflete, né? O que a gente observou em relação à comparação, né? Antes e depois do Covid-19? O que, de um modo geral, entre os países, o que a gente observa, né? Quando eu vejo aqui, antes, e em negro eu vejo depois, né? Alguns hábitos, como, por exemplo, o consumo de legumes, melhorou, né? Mas quando a gente for ver na tabela seguinte, a gente vai ver que essa variação não foi tão grande, né? Por outro lado, o consumo também de produtos fritos, né, com uma densidade calórica maior, também aumentou. Vegetais, a gente pode dizer também, de modo geral, fruta que aumentou. Mas, por outro lado, fast food, comer fora de casa, pedir comida por aplicativo, né, aqui é fast food, de um modo geral, diz que diminuiu. Mas quando a gente vê comidas por aplicativo, né, a gente vê que aumentou. Ao mesmo tempo, o consumo de açúcares, de bebidas, né, de carnes processadas, a gente nem vê isso tão claramente, né, não vê essa diferença. E quando a gente também fala de refrigerantes e bebidas de um modo geral, a gente não vê isso com frequência. Travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, está ouvindo. Tá ouvindo? Sim, doutora, a gente está escutando a senhora sim, doutora. Tá, é porque travou aqui, não está passando. Não estou conseguindo passar. Sai de novo da apresentação, por favor, doutora. Nem o ESC está saindo. Foi? Foi. E aí, quando a gente observa, né, o percentual por semana desse consumo, então a gente vê que a gente tem pontos positivos e pontos negativos, né, desse consumo alimentar de modo geral ao longo da pandemia. E quando a gente vê o consumo de modo geral, em frequência semanal, a gente vê que, por mais que tenha aumentado, né, o relato dessas crianças consumirem, né, desses adolescentes, perdão, consumirem mais legumes, a variação na frequência semanal não foi muito, ao mesmo tempo para os vegetais também, né, os vegetais a gente teve até um aumento um pouco maior, né, os folhosos, em relação aos legumes coloridos. Por outro lado, quando a gente vê as frituras, né, de um modo geral, esse aumento também foi um pouco maior. Então, assim, a gente encontra algumas inconsistências, assim, em termos de qualidade, no modo geral, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem pontos positivos, mas a gente também tem pontos muito negativos e preocupantes. E muito do que a gente tem observado na prática advém muito, assim, todo mundo está mais voltado, em alguns momentos, as pessoas estão mais voltados a cozinhar em casa, todo mundo posta uma receita diferente diariamente, né? O que faz, o que prepara. Então, muito conceito das receitas elaboradas, né? Então, talvez o excesso dos alimentos ultraprocessados tenha aumentado, né? Em função aí desse aumento também de receitas e preparações, né? Então, de um modo geral, a gente tira isso um pouco como conclusão. E, sem dúvida, né, ao longo dos países, assim, a diferença entre os países foi uma diferença muito grande, né? E é claro que o que ficou muito evidente é assim, que mesmo países, né, países como o Chile, por exemplo, que tem um percentual de obesidade altíssimo, eram países que tinham hábitos
mais ligados aos hábitos inadequados, né, em comparação, por exemplo, a alguns países como a Espanha, a Itália, e até o Brasil. O consumo de ultraprocessados no Brasil não foi tamanho, apesar de... a gente vai ver mais adiante quando a gente compara dentro do cenário da atividade física. Esse contexto é diferente. Então, mundialmente, a gente entende que esse consumo ele é diferente. Mais uma vez, pontos positivos e pontos negativos. Entretanto, quando a gente estudou também, num estudo alinhado, né, conjunto a esse, a atividade física, né, por meio do questionário do IPAC, o que a gente vê? Então, a gente tinha aqui atividade, quem era ativo antes e durante a pandemia, ou seja, quem não mudou seu nível de atividade, quem se tornou ativo e quem se tornou inativo, né? Então, quando a gente pensa antes da pandemia, a maior parte, os mais ativos eram os meninos em comparação às meninas. Pessoas que tinham um número de pessoas na família maior, mais de 4 pessoas, era mais ativo também, né? E, por outro lado, aqueles que moravam na América Latina eram mais inativos, tinham menor prática de atividade física. E isso está muito relacionado aos estudos ligados à obesidade, né, e à prática de atividade física no cenário de adolescentes no mundo, né? E nesse mesmo estudo a gente avaliou também essa relação do continente, né, e o consumo dos alimentos ultraprocessados, né? Então, a gente observou que países da América Latina, né, por mais que o Brasil seja um país que não tivesse um consumo, né, a gente sabe que o consumo é alto, mas nesse caso, não foi dentre os países avaliados aquele com maior consumo, a gente viu que morar na América Latina representava 1,5 mais risco de consumir alimento ultraprocessado, mais chance, melhor dizendo, de consumir alimento ultraprocessado, né? Então, isso aí trazendo essa discussão para a gente. Para dar continuidade, caminhando assim para as nossas reflexões, eu queria pensar, né? A gente falou tudo isso, a gente viu esse retrato do cenário, né? Então, o cenário hoje empiricamente, eu falo para vocês, as crianças têm ganhado mais peso. A gente não tem um estudo de avaliação de ganho ponderal, mas cada criança que eu atendo no período entre março e setembro, a evolução do ganho ponderal delas muito frequentemente é muito maior, né? Então, a gente tem observado isso, tá? E aí a gente chama atenção para, na nossa prática, valorizar 2 instrumentos que o Brasil tem, muito ricos, que são o Guia Alimentar para a População Brasileira Menor de 2 anos e o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é a continuidade, que trabalha numa lógica de práticas alimentares saudáveis, né? Valorizando aí a relação, né, por meio da defesa de uma alimentação saudável, muito baseada na preocupação com a família, em oferecer uma alimentação adequada fora de casa, em casa e principalmente proteger a criança de publicidade de alimentos inadequadas, né? Ou seja, estímulo ao consumo de alimentos via propagandas, né? Que é muito frequente, por exemplo, em canal de desenhos infantis. Quando a gente vai avaliar outros estudos brasileiros que colocam essa relação entre consumo e valorizam o consumo de ultraprocessados, agora saindo um pouquinho do cenário Covid, né, mas porque só para a gente pensar isso e refletir como essa preocupação a gente deve atentar mais ainda agora na nossa prática clínica, por exemplo, crianças que mamaram exclusivamente, no mínimo por 4 meses, né, pelo menos 4 meses, elas tinham menor consumo de alimentos ultraprocessados aos 4 e 7 anos, em comparação àquelas que mamaram menos, né? E se a gente for pensar aqui, ó, quando a gente usa processados e ultraprocessados, esse consumo é em torno de 43% do percentual energético diário. É algo muito grande, né? Então, para a gente pensar que o aleitamento materno, e a gente vai ver o fator, né, protetor dele em relação à alimentação, não só imediato, mas também mais à frente na alimentação infantil, né? E só valorizando o que a gente tem hoje preconizar muito dentro da introdução alimentar aos 6 meses, né? Que é o estímulo ao consumo de alimento in natura e menos exposição a alimentos industrializados, ultraprocessados para essa criança.
compartilhar um pouquinho brevemente da nossa experiência, né? A gente tem estudado um pouco alimentos ultraprocessados de um modo geral e visto essa relação, né? Até que a doutora Cláudia também sinalizou em relação às condições sociais e os resultados, né? E tendo a escolaridade, por exemplo, como um proxy de condições sociais, a escolaridade dos pais. E o que a gente pode observar? Que em diferentes estudos que a gente desenvolveu, a gente tem uma resposta, né? Nesse estudo, por exemplo, que foi com crianças, né, de acompanhamento, lá do IPPMG, no ambulatório geral, a gente vê que a maior escolaridade associou-se ao maior consumo de ultraprocessados. Por outro lado, também estudamos isso com crianças com diabetes no nosso ambulatório e a gente viu que a menor renda e a menor escolaridade tiveram uma associação maior com o consumo de ultraprocessados, né? E dentro desses alimentos, os campeões de consumo são pães e biscoitos, doces, né? Dentre os alimentos ultraprocessados. Chama atenção, né, para o estudo do Vigitel, que saiu em 2019, agora há muito pouco tempo, que em todas as capitais brasileiras o excesso de peso é uma preocupação. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui, ele vai servir em qualquer das nossas regiões, né? Porque é uma preocupação alarmante. O Vigitel é com adultos, mas quando a gente junta com os dados da POF, que saiu nas 2 últimas semanas, né, que mostra que o consumo, por exemplo, de feijão no Brasil e arroz diminuiu, né, de um modo geral, faz a gente repensar o nosso compromisso, né, que está lá, e um ano que a gente fala muito de sustentabilidade, dieta tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Eu não falaria dieta, eu falaria a alimentação saudável, a proposta, a construção de uma alimentação saudável tem tudo a ver com sustentabilidade. E lembro o compromisso do desenvolvimento do milênio, né, do desenvolvimento sustentável do milênio, que é o compromisso 3, que diz respeito a práticas saudáveis, né, que envolvem um estilo de vida saudável, né, dietas saudáveis e bem-estar para todas as idades, todas as faixas etárias. Então, cada vez mais, assim, decisão número 0, eu diria, o monitoramento do crescimento e desenvolvimento infantil e, sobretudo, sinal de alerta em relação à alimentação e a sua relação com a obesidade. Já falei um pouquinho sobre publicidade de alimentos, mas eu só queria sinalizar isso em relação a essa produção do IDEC, né? Assim, como as propagandas estimulam crianças e adolescentes ao consumo, por exemplo, as embalagens, né, mais chamativas, as propagandas, o clamor que essas propagandas trazem em relação ao consumo. Algo que a gente deve priorizar muito e algo que eu tenho tentado trabalhar também, assim, um pouco durante a pandemia, é a questão da autonomia, né? A construção da autonomia, algo que eu acredito bastante, que ninguém escolhe aquilo que não sabe o que come, né? Então, construir, não adianta a gente querer que a criança coma legume e verdura, se a gente não ensina a ela, se a gente não faz com que ela, no momento que ela tiver que escolher, ela vai escolher sem terrorismo nutricional, né? Sem um terrorismo exagerado, ela vai escolher o mais adequado. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar e discutir muito bem isso, sobretudo nesse momento, né? Então, nesse momento, as nossas crianças, elas se mostram muito fragilizadas, mais sensíveis, né? Outro dia eu atendi uma criança que no meio da consulta começou a chorar e falou até de brigas com as irmãs, a situação insustentável que estava no ambiente familiar e que ela compensava tudo na comida, tá? Então, pensa como isso vai refletir, né? A alimentação é algo muito próximo da gente, é algo que traz muita reação, né? Então, é muito, muito fácil esse estímulo, né? Para isso, a gente pensar nas técnicas do aconselhamento, né? Saber ouvir, criar o vínculo, estabelecer um diálogo, negociar, encorajar, elogiar e, sobretudo, conhecer a história de cada um, né? Ainda mais nesse momento. Então, a gente muitas vezes critica muito, mas elogia pouco. Então, que a gente tenha essa capacidade de refletir e de elogiar essas crianças. E né, elogiar diante das conquistas. Mas algo que eu gostaria também de sinalizar aqui é algo que envolve, né, um pouco de disciplina positiva e que, assim, na nossa abordagem, a gente também vai tentar, ainda mais dentro desse momento que a gente está tentando né, se adaptar. No início, a doutora Valéria falou sobre isso, né, da gente estar tentando se adaptar
um pouco a isso tudo, que agora as pessoas já estão se adaptando um pouco melhor, né? Infelizmente, esse é o nosso novo normal, pelo menos por enquanto. Então, trazer essa compreensão, mas também ter gentileza, mas firmeza, né, na construção da proposta de alimentação saudável, é algo que deve fazer parte do nosso contexto de orientação. Como mensagens finais, acho que eu já falei demais, eu queria só pensar que a gente pensasse aqui o efeito a longo prazo do papel do ambiente, que hábitos alimentares durante a infância eles vão contribuir para os hábitos alimentares ao longo de uma vida toda, né? Ele representa escolhas e que os padrões e as práticas alimentares saudáveis. Quais são essas práticas? Né? O que a gente contextualiza com saudável? Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar assim, o antiterrorismo nutricional, né? Tudo é proibido, mas que a gente pudesse construir uma criança com autonomia para escolhas saudáveis. Eu acho que isso é muito mais valioso do que simplesmente proibir e dizer não pode, esse alimento é terminantemente proibido. Assim, a gente não tem conquista, a gente não tem autonomia, a gente não tem alguém que vá fazer escolhas corretas. E intervenções oportunas e práticas de estilo de vida saudável. Então, eu termino dizendo que a gente diria anteriormente, né, que é um outro conceito de saúde após a pandemia, né? Então, a gente com certeza vai sair dela não só com esse quadro, né, grave, esse quadro fatal, né, esse quadro que envolve muitos cuidados intensivos, mas a gente vai sair dela também com algumas consequências que vão demorar um tempo pós-pandemia para a gente se recuperar. E eu acredito muito que a contribuição nas taxas de obesidade, né, na prevalência, né, nos números que revelam a obesidade infantil, ela vai ser maior, né? As consequências serão maiores. Últimos slides, assim, eu gostaria só de registrar aqui a minha admiração por alguns endocrinologistas, alguns até aqui presentes, né? O Paula, a Karine, né? Lembrar o querido Jorge, Ludmila, todos que a gente trabalha junto lá no ambulatório do IPPMG, a Micheline também, todo o pessoal da endócrino e do diabetes, que a gente tem uma parceria muito grande, né? Isabel, enfim, Isla que está aqui. As nutricionistas lá do IPPMG, porque ontem também foi dia do nutricionista, né? Então, eu queria deixar essa mensagem carinhosa, assim, de agradecimento, né? E de prazer em trabalhar em equipe com vocês e por estar aqui, né? Nesse evento da Soperj, que é uma entidade tão significativa no Rio de Janeiro. Muito obrigada. Patrícia, excelente abordagem. Gostei muito da sua aula e aproveitar para parabenizar os nutricionistas, né? Porque, como você falou, hoje é o dia do endocrinologista, mas ontem foi o dia dos nutricionistas e a gente está trabalhando aqui em conjunto. Então, eu gostaria de parabenizar você e a todos os nutricionistas que trabalham sempre em conjunto com a gente. Doutora Patrícia, não descompartilhou, não. Ai, peraí. Acho que eu não... Foi? Agora foi. Desculpa, gente. Então, a abordagem foi muito boa, até esse foco, né, até essa história, como você falou, né, do terrorismo na nutrição da criança, então saber ouvir, entender como é que é a alimentação e estimular esse tipo de alimentação, isso é muito importante. Eu gostei muito. Então, gostaria de passar agora para a Isabel, as perguntas, a gente já tem algumas perguntas aqui, mas eu passo a Isabel para discutir. A Isabel, eu acho que está lateralizada a imagem dela, tá para vocês também? Tá. Você está deitadinha. Aí. Levantou. Então tá. Tem algumas perguntas, vou passar para a Isabel para passar para vocês e a gente vai entrando e vai discutindo aí. Tá bom? Isabel, com você agora. Eu queria parabenizar as duas colegas, a Cláudia e a Patrícia, e trazer um pouquinho essa conversa final para esse aspecto aí de inflamação, né? Lá no nosso grupo de pesquisa, a gente começou a fazer uma
um aprofundamento nessa parte de obesidade e inflamação em criança, mas a gente, a princípio, não encontrou tanta coisa, não. Tá? Obviamente, a gente encontra um PCR mais alto nas crianças obesas, uma interleucina 6 também. Em relação ao TNF-alfa, a gente não encontrou tanta coisa, né? Tiveram até algumas teses de mestrado que mostraram assim, poucas associações. Então, eu não sei se na criança esse ambiente inflamatório de baixa intensidade da obesidade ele já está totalmente instalado, né? Tanto que a gente não tem visto essa diferença da Covid mais grave em crianças, nas crianças obesas, não. Esses quadros graves que a gente tem visto não são tanto associados à obesidade. Eu queria que depois vocês comentassem alguma coisa em relação a isso. A Deise fez uma pergunta, a nossa colega endócrino-pediatra também, o que oferecer a uma família cuja criança está piorando da obesidade na pandemia pelos motivos óbvios? Estresse, confinamento. Eu acho que as duas poderiam comentar um pouquinho, né? O Paulo Alonso, que é nosso colega endócrino-pediatra também do INCA, ele comentou assim, por que nós estamos investindo tanto em drogas anti-saciedade e menos em drogas anti-inflamatórias? Eu sei, gente, que tem alguns estudos aí com metformina melhorando esse ambiente inflamatório. Então, a metformina aí, mais uma vez, com outra função que seria uma função anti-inflamatória. Parece que as estatinas também têm sido estudadas em relação a isso, né? Então, eu queria passar a palavra aí para as colegas e pedir também para a Patrícia comentar um pouquinho aí mais sobre esse DORAD que ela falou. Então, quem começa? Cláudia, eu? Que foram... Bom, Posso? Quer começar com a última pergunta? Eu vou voltando depois. Pode ser. Posso sim. Aí depois eu vou emendar nessa parte da alimentação, que foi uma pergunta também, né? O que oferecer para criança, aí você me complementa e fala outra parte, né? Eu acho assim, primeiro, né, vou falar do DORAD, que é uma paixão. DORAD, eu acho que hoje todo mundo que trabalha com nutrição infantil, a gente vê muito esse conceito, assim, 1.000 dias, 1.100 dias, né? Mas assim, a gente, quando pega, né, uma vez, uma situação que me chamou muito a atenção, cheguei no ambulatório, uma criança que tinha aberto um quadro, aí de DM2, estava nem na fase de adolescente, né? E uma mãe me falou assim, claro que ela tinha inúmeros outros fatores, né? Eu não tinha falado nada de intervenção, nada de alimento ultraprocessado, nada de orientação ainda, e a mãe, na anamnese alimentar, ela me falou assim, nossa, a gente come desde o momento que a gente acorda, e é só caixa, né? E isso me chamou muita atenção, né, em relação ao produto ultraprocessado. Ela não tinha recebido uma orientação, ela pode até ter visto, lido algo, mas ela chamou atenção para isso, né? E quando eu fui a gente coletando, entendendo a história da mãe, ela tinha tido diabetes gestacional em 2 gestações, né? Tinha uma série de outros fatores ambientais, assim, que aconteceram, né? E aí aquilo ficou muito ligado, assim, claro que esse é apenas um exemplo que eu dei para a gente poder contextualizar a importância do DORAD, né? DORAD, origem desenvolvimentista das doenças, é algo que se tornou uma sociedade internacional hoje, tem muita discussão acerca disso, e que fala muito do ambiente intrauterino, e mais do que o ambiente intrauterino, a preparação da mulher para a gravidez, para engravidar com estado, não só estado nutricional, mas uma saúde, né, mais próxima do adequado, assim, mais com os cuidados mais adequados, para que ela se prepare para uma gestação mais saudável. E a nutrição, ela tem um papel muito, muito, muito grande, né? Porque todo o conceito DORA de hoje vai envolver muito o que a gente colocava, né, e que ainda se coloca, mas assim, no passado a gente usava mais o termo programa, né, programação metabólica, né? Então, essa questão da origem desenvolvimentista, porque a gente hoje trabalha com doença crônica cada vez mais precoce vai chegar criança com obesidade grave, com DM2, com outras complicações associadas do diabetes, da obesidade, né, e dos fatores ambientais, e que quando a gente vê, isso poderia ter sido evitado
lá na vida intrauterina, né? Então, estudos de intervenção que falam sobre mulheres que têm uma orientação nutricional no pré-natal, que têm bebês com peso mais adequado, menos intercorrências na gestação, essas crianças, consequentemente, têm melhores estados nutricional ao longo da vida, né? E outros fatores mais. Então, esse é um pouquinho do DORD, essa relação com o ambiente fetal. E o que oferecer para a criança, né? Eu acredito muito na relação da alimentação da família, tá? Então, é algo que a gente vai construir. Até uma grande amiga minha, nutricionista lá do IPVMG também, a Verônica, super querida, ela sempre coloca um ponto que, assim, eu também adoto na minha prática, que quem trabalha com criança não trabalha com criança, né? Só trabalha com a família. Então, às vezes, quando a mãe vai chegar, ainda mais nesse momento, ele fica vendo televisão direto, ele fica no celular, ele fica no tablet e ele come o tempo todo, né? Então, o que a gente, como família, pode fazer em termos de ambiente, né? De limitar tempo de tela, de evitar comer junto com a televisão, de pensar práticas alimentares, de levar a criança, algo que tem sido muito construído em relação à autonomia, levar a criança para cozinhar, né, para facilitar o consumo de alimentos como legumes, verduras, frutas, né? E rotina, é o que eu falei no final, gentileza e firmeza. A gente vai tratar de tudo isso com muita gentileza, mas também tem momentos que a gente precisa ser firme, Então, educar também é estabelecer uma rotina. É claro que a gente vai flexibilizar e um dia ele vai sair da rotina, mas, assim, que dentro desse nosso novo normal, as famílias encontrem uma rotina e que menos tentem, assim, se presentear. Eu tenho visto muito, assim, vou me presentear com doce, vou me presentear com sorvete, né? Todo mundo está indo no mercado, vou comprar hoje um sorvetinho, um brigadeiro, enfim, né? Eu acho que a gente pensar, né, de uma forma consciente sobre a alimentação da família. Bom, então vou responder. Deixa eu ver se eu lembro, né, Isabel? Então, em relação aos estudos dos trabalhos com a criança, o que eu vejo é que, mesmo assim, pequenos achados que vocês tiveram com diminuição de adiponectina, eu acho que já é bem significativo, porque criança, né, a princípio, quer dizer, você já vê alguns marcadores inflamatórios, mesmo em criança pré-puberal, e aí quando chega na adolescência, que tem aqui já uma fase já de resistência insulínica, isso piora muito. O que eu vejo, pelo menos lá nos adolescentes, é que chega com aquela, né, intolerância, e vê aquela história natural toda. Você não consegue conter aquilo, intolerância à glicose, diabetes tipo 2, e no final da adolescência já está precisando de insulina, o que é mais difícil, né? Você faz insulina e ganha mais peso ainda. Então, e aproveita, e o que eu vejo também em relação à Covid, eu acho que essa questão do risco maior é mais jovem, assim, né? Então, não é tão criança pequena. Eu acho que não tem ainda essa questão inflamatória tão exuberante na criança quanto é no adulto jovem ou então um adolescente muito obeso, né? Criança está manifestando com essa outra situação aí, né, multissistêmica, síndrome multissistêmica, que aí acho que é por uma outra fisiopatologia, né? Agora, a pergunta do Paulo, por que está se dando tanto... Qual foi a pergunta mesmo? Eu esqueci. Ele perguntou por que está se investindo tanto em pesquisas sobre drogas anti-saciedade em vez de em pesquisas de drogas anti-inflamatórias em relação à obesidade. Aí eu me lembrei que a metformina comprovadamente um papel anti-inflamatório e a sibutramina também. Tem até tese de doutorado da USP sobre isso. Mas agora a gente teve agora recente, né, a liberação da liraglutida, né, que é análogo do GLP-1, foi liberado para diabetes tipo 2 e também agora para obesidade a partir dos 12 anos, o que é sensacional, né, que é um análogo do GLP-1, potencializa a secreção de insulina dependente de glicose, diminui a secreção de glucagon e também, como efeito secundário, até sinaliza a saciedade. É um medicamento excelente, assim, né? Porque não é
sacietógeno, né? É um medicamento metabolicamente, que vai atuar metabolicamente. Então, o problema é o custo, né? Então, mas, enfim, já é uma grande coisa, um medicamento que a gente pode lançar mão junto com todas as questões aí de a gente atuar, né? Mudanças de estilo de vida, alimentação, muito interessante essa questão de trabalhar gestante, né? Para você, que a gente vê que é um ambiente mesmo, né? Muitas vezes, a família obesa com hábito alimentar ruim e pedindo a força de vontade da pobre da criança, né? Dentro de casa. Então, é uma situação ainda mais nesse período de todo mundo muito estressado, de confinamento, essas, às vezes, né, até mesmo um presentinho que as pessoas, que até a gente mesmo se dá, né? Um docinho, uma coisa assim. Então, se a família já tem esse hábito de alimento ultraprocessado, que também tem uma questão econômica, né? Legume, verdura, fruta, é um hábito, às vezes, que é difícil, né? Às vezes até mais caro, né, para o consumo. Então, a gente tem agora, além da metformina, a liraglutida. Para a nossa realidade de serviço público é um pouco difícil, mas, enfim, já é um medicamento bastante promissor. Não sei se foi tudo. Tem mais alguma pergunta aí, dessas que você fez? Não tem mais pergunta. O pessoal está elogiando bastante, agradecendo, dizendo que gostou muito das aulas de vocês, mas não fizeram mais perguntas, não. Então, eu queria aproveitar, fazer uma pergunta para a Patrícia. Você tem algum conhecimento, Patrícia, tem alguma citação aí a respeito de associação desses alimentos multiprocessados com um estado inflamatório mais exuberante, relacionando também com a flora gastrointestinal? Você tem alguma coisa a esse respeito para comentar com a gente? A Patrícia está muda. Está muda. Patrícia, liga o microfone. Liguei. Só de alimentos ultraprocessados, em relação com microbiota, assim, mais especificamente, a gente ainda não tem muitos trabalhos. Os trabalhos estão começando a surgir agora, né? Tem até alguns questionamentos, até assim, internacionalmente, os ultraprocessados, eles têm muito sido alinhados, assim, relacionado às doenças crônicas não transmissíveis. Tem algumas, tem alguns movimentos que são contrários, mas, assim, existem fortes evidências, né? E assim, isso o Brasil tem que se orgulhar muito, porque foi de um pesquisador brasileiro essa classificação, né? A classificação nova, e tem inúmeros trabalhos relacionando a complicações metabólicas, já tem com aumento de LDL, né? A gente até tem num trabalho nosso que a gente estudou colesterol não HDL, fatores preditores de colesterol não HDL, a gente não encontrou uma relação, mas talvez porque o nosso N eram só 120 crianças e a gente não teve isso, é uma coisa que eu quero estudar mais adiante, mais um pouquinho, né? A gente não conseguiu encontrar essa relação, mas existem muitos trabalhos já evidenciando a relação dos ultraprocessados com doenças cardiovasculares e complicações. Com relação à alteração de microbiota, os trabalhos estão começando agora. Microbiota é a história do momento, né? Então, assim, não diretamente só... o que tem também sido estudado não é o alimento isolado, mas sim muito o fato de padrão alimentar, né? Hoje a gente não estuda mais, assim, existe uma forte tendência a não se estudar mais, assim, o alimento, a proteína, o carboidrato, o lipídio, de forma isoladamente, né? Então, a gente tem estudado o padrão alimentar. Como que é um padrão alimentar mais saudável, né? O que seria um padrão alimentar saudável para o brasileiro, né? Com um perfil mais de minimamente processado, fruta, verdura, legume, junto, né? Qual é esse padrão mais saudável? Então, com relação aos padrões alimentares, já tem algumas evidências falando, sim, e muito relacionado mais à flora protetora, né? Assim, ao minimamente processado, mas, assim, tem muita coisa boa em desenvolvimento, muita coisa sendo estudada, até, assim, já passamos um pouco dessa relação de descrição, né? Assim, da microbiota, né? Já estamos numa fase já mais de relacionar mesmo com as morbidades, né? Então, é algo que tem surgido muito, e na infância
também tem surgido muitos trabalhos. Essa microbiota também ela vai se formando, né? Ela vai se modificando por alimentação, antibiótico, enfim. E você vai modulando ali, né? Então, importantíssimo. E a importância, né, das práticas saudáveis, do minimamente processados, com porções de frutas, verduras, legumes, cereais, né? Você até fez um comentário super interessante em relação a como, às vezes, é mais caro uma alimentação mais natural, mais simples, né? Do que uma alimentação processada. Então, mas, assim, aí, né, a gente vai fazer esse meio termo, a orientar os pacientes às escolhas, né? Assim, então, o que vai ter um impacto maior na saúde, o que a gente pode economizar, né? Assim, eu particularmente trabalho num ambiente que as pessoas têm um poder aquisitivo, assim, variado e mais para baixo, né? Assim, um poder aquisitivo que muitas vezes é mais difícil estabelecer esse consumo regular, mas a gente vai... Sumiu. Fechei aqui sem querer. E as famílias conseguem, né, estabelecer, uma vez que elas se envolvem, que a gente faz essas trocas, né? Eu posso contribuir com uma informação? Claro. Isabel. Bota o vídeo. Quem é que está falando? Quem que está falando? Elizabeth Caetano. Bota o vídeo. Pode. Isso. Tá, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu venho estudando sobre microbiota e eu estou vendo aqui que há um interesse de vocês em relação a isso. E o que está acontecendo? Quando a gente tem... e aí a Patrícia vai me dar aí uma ajuda, Patrícia. Quando a gente tem na nossa microbiota pré-bióticos e probióticos, ou seja, a comidinha e as bactérias, o que a gente vai ter? A gente vai ter o efeito bifidogênico acontecendo lá no cólon. Esse efeito bifidogênico, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar os ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato. E quando a gente tem esse butirato favorecendo, ali, dando uma fonte de energia para as nossas células, nós vamos ter o quê? Um controle das bactérias gram-negativas, que são as que geram mais inflamação por causa dos seus LPS. Que quando a gente tem mais bactérias gram-negativas se desenvolvendo lá no colo, lá no intestino, nós vamos ter mais LPS que estão ligadas a essas bactérias. E quando essas bactérias elas sofrem lise, o que a gente vai ter? A gente vai ter mais LPS causando um aumento, uma inflamação na mucosa, causando um aumento da permeabilidade, com toda aquela cascata de liberação das citocinas, interleucina 6, principalmente, e a gente vai ter uma microbiota que vai estar totalmente desarrumada, com esses LPS atuando, com esse aumento da permeabilidade, passando mais gordura, sendo absorvido no intestino, mais gordura para o sangue, mais esteatose hepática, mais inflamação nos vasos, mais aumento e número dos adipócitos, causando o quê? Tudo isso aí que vocês estão tentando, que eu quis esperar vocês falarem, né? Mas como não houve oportunidade agora, eu estou querendo falar um pouquinho, me perdoa se eu estou atrapalhando. Então, com isso tudo, a gente tem essa inflamação que a Isabel está falando, que é exatamente isso que é o que eu tenho estudado, sobre o poder dos pré e dos pró, fazendo com que haja uma melhora da nossa microbiota, controlando, então, as bactérias gram-negativas, diminuindo o risco de liberação dos LPS e diminuindo a permeabilidade que acontece com a inflamação. Eu não sei se... Muito bom. Obrigada. Muito bom. E um ponto importante que você colocou e que é uma situação muito atual também, assim, que tem sido muito levantada, é a questão dos fitoóligosacarídeos, né? E a relação com... a inulina e o fós, principalmente. E com leite materno, né? São os principais prebióticos que estão envolvidos para aumentar essas bactérias gram-positivas e controlar as gram-negativas. Inclusive, eu estou falando sobre LPS, quando a gente tem um aumento esse efeito bifidogênico, aumento das bactérias gram-positivas, vocês
têm noção de quantos LPS são essas moléculas que estão nas bactérias gram-negativas? Vocês têm noção quantas moléculas de LPS tem numa única Escherichia coli? Eu fiquei abismada. 2 milhões de moléculas de LPS numa única Escherichia coli. Imagina quando essa bichinha morre, o que não sobra no nosso intestino? E olha quantas que a gente tem. Então, assim, tem vários trabalhos e tem estudado bastante sobre isso. Eu só queria contribuir com isso. E, assim, só para a gente celebrar... Agradecer a contribuição. A Adeir, que é a nossa colega do Departamento Científico de Aleitamento Materno, ela mandou o comentário ressaltando a importância do aleitamento materno, até nesse sentido aí do comentário da Beth, né? E o que a Patrícia e a Cláudia já falaram, né? Sim, porque o leite materno tem probiótico, né? E ajuda bastante. A IgA secretora também. Tudo isso ajuda. E o Brasil acabou de celebrar agora, né, com o resultado do ENANI, que nós aumentamos aí a taxa de aleitamento materno. Então, um motivo para celebrar, vamos pensar que a gente vai conseguir reverter aí, trabalhando uma microbiota mais saudável com um alimento único e melhorar, né, quem sabe daqui para frente essa parte. Outra coisa também que é bem interessante, quando a gente pega a gestante, quando a gente consegue fazer uma consulta da gestante, né, uma consulta pediátrica no pré-natal, informar a importância da alimentação saudável na gestação, onde a mulher vai estar se alimentando de legumes, onde a mulher vai estar se alimentando de frutas, que através do líquido amniótico esse bebê vai ter o primeiro contato, né, com esses sabores, que é a teoria do flavor, né? E isso vai ajudar também na alimentação, na introdução alimentar, se ela também, durante a amamentação, também tiver acesso a esse tipo de alimentação, passando esses sabores também pelo leite materno, tudo isso vai ajudar numa alimentação saudável e já vai mudando já tanto a mente da mamãe, que tem muitas mulheres que nem tinham noção disso, como vai ajudar a criar nesse bebê o hábito de comer saudável. Tem que ser bem cedo, né, gente? Tem que trabalhar disso antes. Com certeza, começa tudo prevenção, né? Assim, a gente tem a oportunidade de agir mais cedo, melhor. Mas não é possível. possível. Eu queria falar, tá bom? Obrigada, Beth. Obrigada a contribuição. Obrigada. Tem alguma pergunta a mais, Isabel? Eu acho que não, né? Não, só o comentário da Kátia aí ressaltando a nossa presidente, ressaltando a importância do aleitamento materno. Muito bom. Ainda acabamos de sair do agosto dourado, né? Exaltando o leite materno. Eu acho que a gente podia encerrar, né? Por causa do avançar da hora, quando deve estar todo mundo querendo jantar. Mas eu acho que a discussão foi bastante proveitosa e queria, assim, parabenizar novamente Cláudia e Patrícia. Eu acho que, assim, as escolhas foram excelentes. Isabel também na moderação, que está sempre trabalhando com esse quadro, né, com as crianças com obesidade, com essa parte de inflamação, também sempre participando desses estudos. Eu acho que a noite foi bastante proveitosa. Queria agradecer a vocês. E se a Isabel quiser falar alguma coisa, Patrícia e Cláudia, eu deixo a palavra com vocês para terminar. E eu termino aqui agradecendo a participação de todos também e uma boa noite para todos. Não, queria desejar boa noite a todos, agradecer as duas conferências muito boas e passar a palavra para as colegas aí que comandaram a noite. Também agradeço, gente, agradeço. A gente está pertinho, estou vendo tantos amigos aqui, né? Maria Alice apareceu aqui, parabéns, vários colegas. É sempre melhor estar juntinho, mas isso também aquece o coração, é bom. Obrigada, gente. Parabéns, Patrícia. Eu também queria agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui com a doutora Cláudia Braga, foi muito prazeroso, doutora Valéria, doutora Isabel e todos vocês, vi vários queridos, né, Renata Sund, Paulo, Jorge, querido, que entrou agora, né, assim, é uma pessoa que eu tenho uma super admiração, porque a gente trabalha muito junto e a nutrição é muito valorizada, né, lá no IPPMG, assim, a nossa equipe se integra muito bem com os endocrinologistas, então, assim, acho que muito do que a gente vive é muito coletivo, né? E com um único objetivo, que é cuidar né, de crianças, né? De lidar com isso. Então, sempre muito bom. Então, só agradecer e dizer que foi uma honra para mim estar aqui hoje com vocês, tá? Um grande beijo para todos.
Beijo. Então, acho que a gente... boa Vou noite encerrar a pra gravação, todos. tá, doutores? Encerramos. Tá certo, Boa Diego, Boa encerramos. noite, Boa muito noite. obrigada.